E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo e lembrar vocês de se inscrever no nosso canal. E também agradecer àqueles que já se inscreveram. Nós estamos colocando vídeos novos toda semana. Então vamos ver a resolução de mais um problema da Olimpíada Brasileira. Olá pessoal, tudo bem? Neste problema ele fala o seguinte, que nós temos um relógio com dois ponteiros, o da hora e o do minuto. E o Joãozinho percebe que esses ponteiros às vezes ficam aliados, de forma oposta ou sobrepostos. Oposta como aqui, ou sobrepostos como aqui nas 12 horas. E ele pergunta, entre 7 da manhã de um dia e 7 da manhã do dia seguinte, quantas vezes essa sobreposição vai acontecer? Então, pessoal, olha, nós vamos começar de 7 da manhã e até 7 da manhã do dia seguinte, passando por 7 da noite, que no caso é às 19 horas. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos ver quantas vezes eles vão se cruzar em cada uma das horas e vamos ver quantas vezes eles vão se cruzar nesse período. E nós vamos fazer essa convenção. Este ponteiro desse jeito nós vamos chamar de hora. E com a seta vamos chamar do minuto. No caso, às 7 horas, nós vamos ter assim. O do minuto vai estar aqui e da hora vai estar no 7. Então, para a gente entender, nós vamos querer saber quantas vezes esses ponteiros vão se cruzar entre 7 e 8 horas. Então, olha, entre 7 e 8. Esse ponteiro dos minutos, ele, com o passar do tempo, ele vai fazer isso. Então, nós temos exatamente esse alinhamento acontecendo uma vez. Depois, ele vai vir nessa direção e vai se alinhar aqui sobre o 7. Nós vamos ter duas vezes. Então, em tese, para cada um conjunto de horas, nós vamos ter isso acontecendo duas vezes. Então, entre 7 e 8 horas, nós teríamos isso acontecendo duas vezes. Uma primeira aqui e uma segunda nesta posição. E, em tese, também, isso vai acontecer para cada conjunto de horas. Então, pessoal, está aqui os conjuntos de horas. E, por exemplo, de 7 a 8. Nós já vimos que, em tese, isso vai acontecer de 2 horas. Mas explicando um pouquinho mais, olha. Isso aqui é o começo, isso aqui é o final. Isto aqui indica que, no caso, o 8 está neste intervalo, mas aqui ele não está. Ou seja, quando for exatamente 8 horas, ele está entrando neste intervalo. Isso colocado por esse tracinho. E aqui, no caso, 8 horas exatamente, nós não vamos contar, tá bom? Então, quando for 9 horas exatamente, ele vai encontrar nesse intervalo, mas não nesse. Então, continuando, como nós já vimos, em tese, cada um desses intervalos de hora, nós vamos ter dois desses eventos acontecendo. Duas vezes a cada grupo de horas. Só que, na realidade, vai acontecer um evento que não vai permitir que isso aconteça. Na realidade, isso vai acontecer apenas uma vez entre 12 e 13 horas e também só vai acontecer apenas uma vez entre 18 e 1 hora. Nós vamos tentar explicar por que nestes dois intervalos, este alinhamento só vai acontecer apenas uma única vez. Olha, é o seguinte, vamos, por exemplo, para as 5 horas. Às 5 horas vai ser alguma coisa nesse sentido. O primeiro alinhamento vai acontecer quando este ponteiro vier para aqui e ele ficar nesta posição. Vai ser o primeiro alinhamento. Só que no segundo alinhamento, o ponteiro das horas ele vai vir em direção ao 6 e o ponteiro do minuto também ele vai em direção ao 12. O que acontece com isso é que quando este ponteiro das horas ele se aliar com o dos minutos, às 5h59, na realidade eles vão fazer isso próximo às 6 horas. Ou seja, esse segundo alinhamento que iria acontecer às 5 horas da tarde, na realidade ele vai acontecer efetivamente às 6 horas. Então, o de 5 horas ele vai acontecer realmente às 5 e também quando o outro ponteiro estiver nessa posição. Essa vai ser a primeira vez que entre 5 e 6 esses ponteiros vão se alinhar. Quando ele for buscar essa segunda vez, na realidade eles vão se alinhar às 6 horas. Ou seja, nesta posição. Tá bom? Então, quando isso acontece, este intervalo, que era para ter 2, na realidade só vai ter apenas um acontecimento.
E a mesma coisa vai acontecer aqui nesta posição. Como é que isso vai acontecer? Nós tínhamos as 11 horas, que no caso, 11 horas vai ser dessa forma, e eles vão se alinhar quando o do minuto estiver nesta posição. Tudo bem, essa vai ser a primeira vez que isso vai acontecer. Só que na segunda vez, tanto o ponteiro das horas, ele vai partir em direção ao 12, quanto esse do minuto também, ele vem em direção ao 12. Ou seja, a segunda vez que isso vai acontecer neste intervalo, vai ser exatamente às 12 horas. Então, esse 11h59, eu espero que você esteja entendendo isso, quando ele se encontrar pela segunda vez, vai ser exatamente às 12 horas, que já foi contado exatamente nessa posição. Então, entre 12 e 13 horas, nós só vamos ter apenas um evento. Que evento vai ser esse? Vai ser exatamente às 12h30. Tá? Vai ser exatamente esse. O que nós estamos querendo dizer é o seguinte, é que aparentemente seria 2, mas nessas duas situações só vai ter 1. Então agora nós precisamos contar. Então vamos ter 2, 4, 6, 8, 10, mais 1, 11. Vamos ter 11 vezes entre 7 e 1 hora da tarde. E entre 1 e 7 da noite, nós vamos ter 2, 4, 6, 8, 10, mais 1, 11. Vamos ter mais 11. Ou seja, vamos ter 22 vezes isso acontecendo. Então, neste intervalo, de 7 da manhã até 7 da noite, vamos ter isso acontecendo 22 vezes. E neste intervalo, de 7 da noite até 7 da manhã do dia seguinte, mais 22 vezes. Então, a quantidade total será 22 mais 22. E o total disso tudo será 44, que é exatamente a resposta da letra B. Tá bom? Então, olha, pessoal, esse tipo de problema, para explicar essa coisinha dessa coincidência dos dois ponteiros, às vezes dá um pouco de dificuldade. Então, nós recomendamos a você que, se você quiser entender direitinho esse problema, você volte lá para o começo e assiste tudo de novo, que vai ficar um pouquinho mais claro, tá bom? E a gente se vê nas próximas aulas. Então, pessoal, essa foi a resolução de mais um problema da Olimpíada Brasileira e nós queremos saber o que você está achando. Então, vai lá nos comentários, coloca suas opiniões, suas ideias. Se quiser, coloca suas críticas também. Também queria agradecer a cada um de vocês pela audiência e a gente se vê nas próximas questões. Até mais.